Você sabe o que aconteceria com o nosso Brasil em caso de uma terceira guerra mundial? A gente está vendo aí todo o cenário Rússia e Ucrânia, mas o que aconteceria em caso de uma guerra mundial? Gente, o Brasil poderia ser afetado de diversas maneiras, tanto direto quanto indiretamente. E tem alguns pontos que a gente deve dar atenção. Por exemplo, campos da economia. Sobre a economia, a gente pode pensar que o comércio internacional, o Brasil é um país altamente integrado ao comércio global. Como que ele dessa forma integrado? Claro que uma guerra mundial poderia interromper grandes cadeias de suprimento, afetando a exportação, a importação de produtos. Poderia levar, por exemplo, uma escassez de bens de aumentos e também preços. Os preços seriam altíssimos e o impacto na economia seria devastador. No campo de investimento, os estrangeiros, a instabilidade global, geralmente, ela tem o hábito de resultar em uma diminuição dos investimentos estrangeiros. Por quê? O Brasil poderia ver uma queda no investimento, afetando o crescimento econômico e também a geração de emprego, porque na guerra nenhum investidor iria querer trazer o seu dinheiro para o nosso país devido à instabilidade. E o nosso tão precioso setor agrícola e mineral, podemos dizer que o Brasil é um grande exportador de commodities, como a soja, a carne e também os minérios. A guerra ela poderia afetar toda essa demanda global por esses produtos consumidos e comprados no nosso país, que iria resultar numa flutuação nos preços e também na receita do governo, levando problemas administrativos devastadores, como também até aumento de impostos. Também teríamos impactos no campo social e político. Por quê? O alinhamento político, o Brasil, como membro da comunidade internacional, ele poderia ser pressionado de alguma forma a ter que escolher um lado de um conflito. Se escolher Estados Unidos ou Rússia, teria uma repercussão internamente. Isso poderia afetar na diplomacia e também na relação com outros países, dependendo do lado que o Brasil fosse escolher. Haveria, claro, aumento das tensões internas. Conflitos globais eles podem exacerbar tensões internas, especialmente se houver uma divisão sobre como o país deve posicionar em relação à guerra. Os movimentos sociais, movimentos políticos, eles poderiam surgir de diversas formas, refletindo diferentes opiniões e pensamentos sobre a guerra. Alguns iriam apoiar, alguns iriam ser contra, alguns iriam ser pacifistas e outros nem tanto. Poderíamos ter também uma crise humanitária. O Brasil poderia ter que, nesse momento, as regiões próximas ao Brasil, que poderiam ser afetadas, claro que haveria um fluxo de refugiado enorme para o nosso país. Isso exigiria uma resposta humanitária significativa e poderia gerar tensões sociais. A sociedade já em crise, com problemas econômicos, recebendo outras pessoas, poderia ser afetado sim. O Brasil poderia ser chamado também, como foi na outra guerra, participar de missões de ajuda humanitária, enviando recursos e apoio a países afetados no conflito. Ainda no campo da segurança nacional, o aumento da vigilância e da segurança sobre esse quesito, o Brasil poderia aumentar as suas medidas de segurança interna, tanto para proteger as fronteiras, como também para garantir a nossa estabilidade interna. Como eu falei, poderia ser invadido facilmente por várias pessoas, o que poderia incluir, e aí um aumento no orçamento militar. A participação em organizações internacionais, o Brasil poderia ser chamado a participar de iniciativas de paz ou de colisões internacionais, o que poderia alterar a sua postura em relação à sua política externa. No campo do ambiente global, haveria, claro, com certeza, grandes mudanças climáticas e também problemas com os nossos recursos naturais. Num cenário de guerra, com certeza, esse item merece muita atenção, porque os recursos podem ser desviados de questões críticas e também com mudanças climáticas. A proteção ambiental ela deveria estar muito em foco caso isso acontecesse. E o Brasil, com a sua vasta biodiversidade, floresta, ele poderia enfrentar diversas pressões adicionais em relação à exploração dos nossos recursos. Isso, outros países querendo os nossos recursos naturais. A gente pode analisar essa questão dos efeitos colaterais da guerra no Brasil, embora o Brasil não esteja diretamente envolvido, mas a crise é global, e principalmente no campo da economia. Você tem ideia, toda a Europa, na guerra da Ucrânia, ela é afetada pelos problemas, porque a Europa ela é uma alta consumidora de gás da Ucrânia, e trigo também. Então não existe um único ponto específico que vai ser afetado ou possa ser afetado. A economia ela é global e interligada. Sobraria problemas para todos os países, inclusive para o nosso país.